Boa tarde. Essa é a apresentação do trabalho do tema 2, tópico 1, a química da vida, composição química dos seres vivos, água e biomoléculas, com o tema solvatação e dissolução e polaridade. Os professores Antônio Frederico e João Eustáquio e as mestrandas Amanda, Karine, Poliane e Sheila. Nosso trabalho é uma sequência didática a ser apresentada na disciplina de Biologia. O público-alvo são alunos do primeiro ano do ensino médio e o tempo previsto para essa sequência didática são 3 aulas de 50 minutos. Os conteúdos abordados são solvatação, aumento de pressão arterial e polaridade. E é uma sequência interdisciplinar com a disciplina de Química. Os objetivos são compreender os conceitos de solvatação, dissolução, identificar a natureza dipolar da molécula da água, explicar as propriedades incomuns da água como solvente, discutir as consequências de uma ingestão exagerada de sal para a saúde da população, com um consequente aumento da pressão arterial. A etapa 1 inicia com uma problematização. Nesta aula, o professor disponibilizará e apresentará aos alunos uma reportagem do site do Dr. Drauzio Varella intitulada Por que o excesso de sal faz mal à saúde? E essa é a nossa pergunta norteadora. E um vídeo com a entrevista do Dr. Márcio Martins Rafael, alertando para os perigos do consumo excessivo de sal para o organismo. Ainda na primeira aula, será apresentado o vídeo Dissolução do sal em água e os alunos serão organizados em 3 grupos para descreverem o que está acontecendo na sequência de imagens que serão distribuídas pelo professor. Essa sequência de imagens é do vídeo que será apresentado a eles. E eles vão fazer a relação dessa sequência de imagens com o vídeo do médico e o texto do Dr. Drauzio Varella. A etapa 2 é extra-classe e nesta etapa os grupos serão orientados a pesquisarem livros, internet e outras fontes seguras para poder levantar hipóteses sobre as questões colocadas. Nesta etapa, os alunos vão organizar o seu conhecimento. As questões são: 1. Por que sinto tanta sede depois de comer um alimento muito salgado? 2. Por que o excesso de sal faz aumentar a pressão arterial? 3. Analise a imagem e descreva o papel da água no processo abaixo. Então, depois de fazer as suas pesquisas, tentar responder as questões para poder levantar hipóteses, os alunos também vão analisar imagens e após essa etapa, eles serão capazes de consolidar os conceitos propostos na sequência didática, que são solvatação, dissolução e polaridade. A etapa 3 é a discussão dos resultados e aplicação do conhecimento. Essa etapa 3 será dividida em 2 aulas. Na primeira aula da etapa 3, que é a aula 2 da sequência didática, a turma, que estará ainda dividida naqueles 3 grupos, discutirá as informações levantadas na etapa anterior e organizará o material para apresentação. E na aula 3 da etapa 3, os alunos trabalharão a metodologia da sala de aula invertida, apresentando todas as informações que eles levantaram. A sala de aula invertida propicia um ambiente interativo e colaborativo de aprendizagem,
baseada em pensamento crítico. E aí eles apresentarão os resultados das pesquisas e dos processos relacionados na problematização, que é solvatação, dissolução e polaridade, e explicar por que o excesso de sal faz mal à saúde, que é a pergunta norteadora. A etapa 4 também é extra classe. Esta etapa pode ou não acontecer. Então, nós colocamos aqui como uma sugestão de atividade complementar para a sequência didática e ela pode ser interdisciplinar com a disciplina de matemática. Então, ela não atrapalha se não acontecer. Se o professor quiser parar na etapa 3, ele consegue resultados do trabalho. Mas se ele quiser incrementar esse trabalho e apresentar para a comunidade escolar, ele dá sequência, que será essa etapa 4, que é extra classe também. Então, os alunos eles vão coletar informações na escola por meio de um questionário que possibilite a análise de dados sobre o consumo de sal pela comunidade escolar. Vão tabular os resultados e expor esses resultados na forma de gráfico no mural da escola. Com isso, eles estão alcançando habilidades e competências propostas pela BNCC e pelo Enem, que é construção de gráficos e tabelas. No mural ainda, os alunos vão colocar frases de efeito que chamem atenção para o problema em questão. Então, aqui tem sugestão de 2 frases, né, que eles podem colocar, não precisa necessariamente ser as mesmas frases. O brasileiro consome mais que o dobro de sal recomendado. E segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, se o consumo de sal no Brasil seguissem os padrões recomendados pela OMS, haveria uma diminuição de 15% nos óbitos por acidente vascular cerebral e redução de 10% dos óbitos por infarto. E o questionário que os alunos podem aplicar para a comunidade escolar, aqui é uma sugestão, eles podem criar outras perguntas, né? E aqui a gente tem, existe um valor diário adequado para a ingestão de sal? Sim ou não? Você se preocupa com a quantidade de sal presente nos alimentos? Sim ou não? Na sua opinião, qual ou quais doenças podem estar associadas a um elevado consumo de sal? Obesidade? Doenças renais? Doenças cardiovasculares? Diabetes? Que medidas você tomaria para diminuir a quantidade de sal na preparação das refeições? Marque as melhores opções: temperos industrializados, especiarias, ervas aromáticas frescas. E quantos litros de água você costuma consumir diariamente? Até 1 litro? De 1 a 2 litros? Acima de 2 litros? Depois eles vão tabular esses resultados e apresentar para a comunidade escolar. Espera-se que, ao final dessa sequência didática, os alunos compreendam os conceitos de solvatação, dissolução e polaridade, relacionem o consumo excessivo de sal ao aumento da pressão arterial e reflitam sobre os riscos do consumo de sal para a saúde. A avaliação, o professor, ele pode e deve avaliar a participação dos alunos em todas as atividades propostas, em todas as etapas, envolvimento e clareza nos trabalhos apresentados e avaliação dos dados levantados no trabalho extraclasse. E essas são as nossas referências bibliográficas. Obrigada.